Olá pessoal, a paz do Senhor para todos. Estou aqui para trazer um pequeno estudo da parte do Senhor para vocês e espero que seja de bom proveito para a sua vida espiritual. Iremos abordar aqui desde a saída do povo de Israel do Egito até a sua travessia no Mar Vermelho. Existem aqui algumas perguntas e algumas interrogações dentro deste tema, certo? Sabemos que em nossas igrejas existem grandes homens de Deus com imensa sabedoria, né? E que domina bem a palavra e que sabe transmitir a palavra de Deus muito bem. Porém, vemos que existem muitos erros que são pregados e que não são reparados mais tarde, e que isso é passado de pessoas, um passando para o outro, e quando nós vamos dar por conta, já está um ensinamento prolongado, errôneo, e muita gente transmitindo da mesma forma, um após o outro. Bem, não estou aqui para dizer que sou dono da verdade. Porém, estou aqui para dizer que procuro observar a palavra de Deus, estudar, meditar, e eu sei que você também que está me escutando faz isso, ok? A partir do momento em que nós estudamos a palavra de Deus, sabemos que temos uma responsabilidade imensa, porque tudo que falamos que não está de acordo com a palavra, estamos colocando palavras na boca de Deus que Deus não falou. Estamos colocando algo que Deus, dizendo que Deus fez, que Deus não fez. Estamos apontando certos lugares como lugares sagrados, quando na verdade não são. Então, estou aqui para trazer esse pequeno estudo e volto a dizer que não sou o dono da verdade, porém procuro estar atualizado e estudar bastante a palavra de Deus para não incorrer em erros, ok, gente? Então eu queria meditar, analisar, tá certo? E estudar com todos vocês sobre o assunto, ok? Vamos falar aqui a respeito da saída do povo de Deus do Egito, né? Primeiro vamos falar um pouco a respeito do seu sofrimento naquele lugar, né? O porquê que sofreram tanto, ok, gente? O porquê daquilo tudo, o porquê do rei Faraó, né? O rei que assumiu, né, a posição após o outro ter morrido e que castigou o povo de Deus e que escravizou o povo de Deus de uma forma tremenda, né? Chegando ao ponto de matar até os seus filhos, né, do sexo masculino, não é isso? Então eu queria abordar aqui um pouco de cada coisa, né? Primeiro, irmãos, nós podemos ver aqui no livro do Êxodo, capítulo 1 e o versículo 8, que diz o seguinte: depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Vou repetir o versículo, ok, gente? Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Muitos ainda hoje se perguntam, não sei se é o seu caso que está escutando agora e assistindo esse vídeo, mas muita gente dentro da casa do Senhor se pergunta o porquê que o rei não conhecera a José. Eu acredito, irmãos, que a partir do momento em que eu moro numa casa e existem superiores a mim, e que o superior que está ali comandando aquela casa, ele morrendo, o outro assumiria, sendo que eu estou ali vendo o que vai assumir depois da morte do outro. Como eu não conheceria o outro e o outro não me conheceria,
Se estamos todos ali e que quando aquele que está assumindo morre, o outro passa imediatamente a assumir aquela posição. Com certeza, o que iria assumir já me conheceria, sim ou não? Com certeza que sim. É claro que sim. Isso é óbvio. Porém, irmãos, existem traços na história que muita gente não conhece e que não se incomodam de forma nenhuma em se aprofundar nas escrituras, em buscar, em ler a palavra de Deus, procurar bons livros para estar atualizado dentro do assunto, falando a palavra de Deus de acordo com o texto. Tá certo? Então, nós podemos analisar aqui, certo? Que levantou-se um novo rei ali naquele lugar, quando o outro rei, né, faleceu, o novo rei assumiu a posição do Egito e ali começou a massacrar o povo de Deus. Mas o porquê de tudo isso? Qual é a resposta para isso? Se José, ele morava naquele lugar, era um governador daquele lugar, e como o sucessor do rei Faraó não conhecera a José, sendo que estavam todos ali naquele mesmo lugar. Bem, gente, é preciso saber que os Ixos que desceram do norte, antes de José e do povo de Deus descer para a terra do Egito, quando passou pelaquela situação difícil em sua terra, José foi primeiro, porque foi vendido pelos irmãos, como nós já conhecemos a história. Ok? Porém, os demais só desceram porque estavam passando uma situação difícil em sua terra, de fome, seca e tudo mais. Também conhecemos a história. Não é isso? E José, a partir daquele momento que fez prova dos irmãos e tal, e até o ponto em que ele se declarou que era irmão deles e se mostrou que era o José, o qual eles tinham vendido e tal, e ao passar do tempo ele pediu ao rei para que o rei permitisse que o seu pai e seus irmãos descessem para morar naquela terra. Até aí, tudo bem, nós conhecemos. Só que antes de tudo isso acontecer, os Ixos desceram do norte e tomaram uma boa parte das terras do Egito. Tomaram uma boa parte da terra do Egito, não a totalidade, e sim uma boa parte. A outra parte que não havia sido tomada, os egípcios, natural da terra ali, estavam furiosos, porque no momento não podiam fazer nada. Mas a outra parte que os Ixos assumiram, ele se autodeclarou rei do Egito. Ok? E quem são os Ixos? Antes de responder a isso, quero fazer uma pequena observação. Da morte de José até o início do Êxodo, temos mais ou menos 300 anos. Certo? Então veja só, como que Faraó não conhecia a família de José? Bem, se ele não conhecia José, imagina a família. Né? Se não conhecia José, que morava lá, imagina a família. É isso? Na verdade, como eu já falei, o Egito, uma boa parte dele, estava sendo dominados pelos Ixos. Ixos quer dizer reis, pastores. Os Ixos eram de origem semita, gente. E os semitas descendiam de quem? Os semitas descendiam de Sem, que é filho de Noé. Sabe qual é o grande problema no meio evangélico? Uma boa parte, não vou generalizar aqui, mas uma boa parte dos irmãos, eles vivem do que ouvem de outras pessoas. Eles não procuram
estudar a Bíblia, eles não procuram analisar o que se está se passando, a pregação que está sendo pregada, a mensagem que está sendo pregada, aliás, entendeu? Eles não procuram analisar, eles não procuram estudar, eles não procuram, gente, conferir para ver se o que está saindo dali está sendo correto ou não. Convido você a fazer isso também. A partir do momento em que você terminar de ouvir e assistir esse vídeo, certo? Convido você a analisar tudo o que eu estou dizendo para ver se é verdade ou não. Fique à vontade. Tá certo? Mas tem muito crente que vive do que os outros dizem, mas não vão analisar e por causa disso se perdem. Pregam por aí muitas coisas que não é verdade. Dizem por aí muitas coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então, gente, os Ixos eram semitas, que descendiam de Sem, que era filho de Noé, tá certo? Só que a família de Abraão também era semita. Então havia uma familiaridade entre eles. Você entendeu? A família de Abraão também era semita. Então havia uma familiaridade entre eles, certo? E os Ixos que desceram e invadiram o Egito, eles sabiam disso. Poucas pessoas sabem que o Egito naquela época estava sendo dominado pelos Ixos. Poucas pessoas sabem disso. E que uma boa parte do Egito estava também sobre escravidão. Ou seja, sob escravidão, na verdade. Tá certo, gente? Então veja só. Os Ixos chamam José e sua família para morar no Egito. Tá certo? O povo natural do Egito era agricultor. Eles não gostavam de pastores, certo? E o povo de Israel eram pastores. E além do mais, o Egito tinha sido invadido por um faraó que não era da linhagem deles, não era egípcio por natureza, não tinha sangue egípcio correndo em suas veias. E o que é que acontece no futuro? Conseguem expulsar os Ixos e aí o novo faraó escraviza o povo de Deus com medo de uma retaliação. Daí o porquê do novo faraó não conhecer a José e os demais parentes de José. Por quê? Porque ele não estava naquele mesmo canto, ou naquele mesmo lugar, naquela mesma parte de terra onde José vivia. Ele vivia na área onde não havia sido conquistada pelos Ixos. E eles foram se fortalecendo até chegar uma hora de tomar a sua terra de volta. Você entendeu aí o porquê? Você entendeu agora o porquê do rei mandar matar os filhos homens das Hebreias? Por quê? Porque sabia ele que eles iam se fortificar e o medo deles era que eles se fortificassem e tomassem a sua terra novamente. Para que isso não acontecesse, ele preferiu matar todos os meninos das Hebreias. Você está entendendo agora o porquê tudo isso? Certo? É o que diz aqui no versículo 8 do Êxodo, né? Que o novo faraó não conhecera a José. Agora veja o versículo 16. E diz assim a palavra de Deus. Versículo 16. E disse: quando ajudardes no parto as Hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. Você entendeu aí o porquê desse versículo? O porquê do rei Faraó ter mandado matar todos os meninos, os filhos das Hebreias, do sexo masculino, os meninos. Por causa disso, pelo fato deles ainda estar amedrontado de terem vivido tanto tempo em escravidão, sob o jugo dos Ixos, eles temeram, quando expulsaram os Ixos, temeram de que o povo hebreu se
agrupado